E aí, pessoal, estamos no segundo episódio da nossa série, O Homem de Corpo Inteiro, da Andrologia Moinhos, e hoje o nosso assunto é a brochada, né? Quando o corpo fala. A brochada como sintoma e não como sentença. Calma, né, pessoal? Isso é uma coisa muito comum, acontece com muitos pacientes. E aqui hoje estou eu, Thiago Grossman, que sou médico urologista da Andrologia Moinhos, junto com meu sócio Gabriel Weber, também urologista e andrologista, e vamos falar um pouco sobre a disfunção erétil, né? Não como uma sentença, mas como um espectro de um sintoma maior, né? Que abrange várias questões dentro da saúde masculina, né, Gabriel? Exato. E se já aconteceu com você, relaxa, já aconteceu com o Thiago também. Então não tem problema, é muito comum, É né. muito comum de acontecer. E quando a gente fala de disfunção erétil, a gente tem que pensar na idade do paciente, primeiramente, né? Porque a ansiedade está muito relacionada em pacientes jovens. E também temos que pensar em causas orgânicas quando a gente fala de pacientes mais idosos. Então é importante, primeiramente, a idade como um fator de risco, né? Hoje se sabe que a idade é o fator de risco mais importante que existe para a disfunção erétil, né? E o segundo fator de risco que está muito envolvido, né, seria o diabetes, né? Então a gente sabe que o diabetes aumenta em 3 vezes o risco de disfunção erétil ao longo da vida. Então, quando chega um paciente para nós no consultório, Gabriel, a gente tem que investigar outras causas de disfunção erétil, certo? Certo. Importantíssimo as primeiras considerações, pacientes mais jovens tendem a ter causas mais psicológicas, mas a gente não pode descartar que ele não tenha nada, né. "Ah, tu é jovem, tu não tem nenhum problema de saúde". Não, existem causas orgânicas, ou seja, alterações no corpo que podem levar mesmo um homem jovem, que teoricamente não está na idade de algumas doenças, a terem alguma alteração. Então, essa investigação, ela passa por todo um estudo da saúde global desse homem. Idade, que é inexorável, a gente não consegue mudar a idade do paciente. Uso de substâncias, seja elas proibidas ou não, cigarro, álcool podem influenciar. O uso, né, de substâncias proibidas, maconha, cocaína, o uso de testosterona, que é algo que está muito comum hoje em dia. A Uhum. testosterona, ela pode ter efeitos adversos importantes, principalmente num uso não controlado, como e causando disfunção erétil, cirurgias, doenças prévias, internações. Então, essa investigação, ela é exame físico, uso de exames complementares, principalmente exames de sangue, e uso de exames de imagem, principalmente a ecografia de pênis. Exatamente. A ecografia de pênis, a gente chama de ecodoppler, né? É o exame mais preciso que existe para a gente avaliar a anatomia, os vasos sanguíneos do pênis. Tanto eu quanto o Gabriel realizamos esse exame na nossa clínica. E a gente pode observar uma distinção bem né, específica de doenças em determinadas faixas etárias, em determinados pacientes. Então, por exemplo, o paciente tabagista, que é um outro fator de risco, diabético, sedentário, que não se cuida, esse paciente, quando chega com disfunção erétil, a chance de ele ter uma alteração orgânica, uma alteração vascular no pênis é muito alta. Ao passo que, se a gente faz, por exemplo, um exame em um paciente de 30 anos, que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, a chance de ele ter alguma alteração orgânica no pênis é muito menor, né? Então, por exemplo, uma outra questão que a gente pode avaliar são ereções matinais, Uhum. né? Então, por exemplo, o paciente jovem que tem ereções matinais preservadas, chega no consultório, a chance de ele ter uma alteração orgânica é muito baixa, né, Gabriel? Ereção matinal é o famoso tesão do mijo, né, Thiago? Exatamente. Falando popularmente, Aham. é acordar com o pênis duro e logo vai no banheiro, então a sensação é de que tá com o pênis duro porque a bexiga tá cheia, mas não, não tem nenhuma relação, né. Essa ereção, ela é espontânea, ela é reflexa, ela é gerada durante o sono por uma vasodilatação, por um momento de relaxamento. Então, quando o homem ainda preserva isso, ou seja, quando ele acorda durante a noite ou pela manhã com o pênis duro, isso é uma reserva da função erétil, quer dizer que aquele pênis funciona. De algum modo, ele consegue reagir à vasodilatação, à chegada de sangue e endurecer. Então, esse é um sinal muito importante de que aquele pênis ainda é saudável. Exatamente. Então, o Gabriel falou, da questão matinal, né? O sono do paciente tem um papel fundamental, tanto na produção de testosterona quanto na ereção do paciente. Então, a gente sabe que
Durante o sono existem várias fases, né? A fase REM, que é o sono REM, que é um sono mais relaxante. A gente sabe que inicia a produção principal de testosterona ali e ela vai aumentando até atingir seu pico durante a manhã, né? Então, essa fase do sono REM é super importante para a questão da ereção também, né? Então, durante o sono a gente tem o sistema parasimpático, para quem não sabe, é um sistema nervoso que a gente tem autônomo, né? E esse parasimpático, ele é responsável pelo mecanismo da ereção, né? Então, de noite a gente tem uma ativação maior desse sistema parasimpático, então podem ocorrer até 5 ereções por noite, 4 a 5 ereções por noite podem ocorrer, né? Podendo durar até 5 minutos, às vezes até mais, né? Então, isso nos fala a favor de uma ereção preservada. E quando o paciente chega no consultório, principalmente jovem, não tem doenças, e diz assim, bah, na hora da relação, na hora do momento, eu perco a ereção. E aí, Gabriel, o que a gente faz? E aí, o que que a gente faz? Bom, primeiro, entender se essa história ela existe ou não. Então, aquele, aquele homem que tem essas ereções espontâneas preservadas e na hora do ato não consegue performar, não consegue desenvolver a ereção, tem algo bloqueando aquele pênis. E o que normalmente bloqueia é uma questão psicológica, né? Então, dentro das causas que a gente pode investigar e ter como causa de disfunção erétil, a causa psicológica está entre as principais. E aí, não somente como causa, às vezes como consequência, né? O exemplo que eu uso é o seguinte: todo mundo joga futebol, bem ou mal, mas todo homem já jogou uma partida um dia na vida. Bateu um pênalti e errou, ele já parte para o segundo, troca o lado, não troco. Se ele errar o segundo, o terceiro, ele passa a bola adiante, ele não quer mais saber de bater o pênalti de novo. Então a nossa cabeça cria esses gatilhos. O homem que falhou uma vez, ele vai para uma segunda relação já mais preocupado, mais ansioso. Isso é o que a gente chama de ansiedade de performance. Então, é uma causa psicológica da disfunção erétil. Ele, o cérebro tende a gerar mecanismos de defesa que fazem com que esse ato não seja mais tão tranquilo, mais tão prazeroso, a ereção seja mais difícil. Isso tende a se perpetuar, né? A não ser que o paciente procure atendimento e a gente consiga identificar essa causa e, de algum modo, contorne ela. Esse paciente pode ser submetido a exames laboratoriais e aí a gente investiga outras causas, alterações hormonais, seja elas testosterona, estradiol ou alterações de tireoide que podem levar a uma disfunção erétil. Alterações metabólicas, colesterol elevado e principalmente o diabetes. Tiago citou, diabetes é a principal causa de disfunção erétil orgânica. Aumenta a chance de eventos não só no pênis, mas em todos os órgãos do corpo, leva a uma menor resposta dos medicamentos, ou seja, diabetes e ereção não podem andar em conjunto. Então, o exame do açúcar é extremamente importante nesse diagnóstico. E o exame de ecografia, ele é determinante nisso. Se o exame de ecografia se mostrar normal, a gente fica com muito mais evidências, mais suporte de que essa disfunção ela é psicológica, mas pode ter uma alteração, que se chama disfunção veno-oclusiva, ou insuficiência venosa, ou seja, é uma veia do pênis que não se fecha. Então, o sangue, quando entra, ele logo acha o caminho de saída. É um pênis que fica meia bomba, ou seja, ele nunca consegue ter aquela ereção plena, firme, forte. Está sempre indo e vindo. Então, isso é o que a gente pode fazer com esse homem jovem que se apresenta com alguma alteração. Muito bem colocado pelo Gabriel. Então, o homem jovem nem sempre é a psicogênica. A gente sabe que a ereção, ela, claro, o ato da ereção tem um fator psicológico sempre envolvido. Mas nem sempre um paciente jovem que tem disfunção erétil vai ser necessariamente psicogênico. Na maioria das vezes, sim. Mas em alguns casos específicos pode ter outras questões envolvidas e é necessário investigar justamente isso que o Gabriel falou, testosterona, outras comorbidades. Então, cada vez mais se fala como a disfunção erétil como um sinal do corpo, né? Muitas vezes não é só a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade pode liberar vários neurotransmissores, noradrenalina, adrenalina, tem envolvimento de dopamina e serotonina também, né, nesse mecanismo. E a gente sabe que a noradrenalina e a adrenalina podem, em alguns casos, piorar bastante a ereção, né? Por isso que o nervosismo é uma coisa que pode influenciar bastante, né?
Então, nosso corpo ele tem vários mecanismos que ele bloqueia a ereção, Uhum. né? Vem lá de trás da questão de luta ou fuga, né? O homem das cavernas antigamente ele tinha encontrava um leão e ele tinha que fugir. Ele não vai ter uma ereção durante a fuga do leão, porque o corpo vai ativar o sistema simpático e o sangue, entre aspas, vai para outros órgãos e ele vai fugir. Por isso que a gente comentou do sistema parasimpático, que quando o homem está relaxado, esse sistema ele é ativado e aí sim a ereção pode entrar em ação. Então, para lembrar, isso pode ser uma Desculpa, analogia Thiago, boa. mas o homem não vai ter uma ereção enquanto foge do leão. Foi Não uma das vai. frases mais engraçadas que eu já ouvi. Gravem essa, por favor, recortem isso. Então, isso é uma questão importante para a gente gravar a questão do simpático e do Não parasimpático. é só cabeça, né? Não é só corpo, é como tudo isso se conecta ou se desconecta. Perfeito. Exatamente. Bom, e não é negligenciar esse sintoma, né? Aquele homem que pode ter vergonha de buscar ajuda ou medo de algum problema, isso realmente pode ser sério, né? Então, não é uma sentença de que tudo está errado. Às vezes é um sintoma que pode demonstrar algo maior. Exatamente. Então, a gente já frisou bastante, né, o diabetes como fator de risco. A gente sabe que de 50% a 70% dos pacientes com diabetes vão ter eventos de disfunção erétil ao longo da vida. O tabagismo também super importante e a idade como fator de risco. Mas saindo um pouco desse público jovem que procura bastante a consulta por disfunção erétil de causa psicogênica, nós também temos os pacientes mais idosos, sedentários, que nos buscam. E aí, a disfunção erétil, hoje, como saúde masculina, já tem vários estudos mostrando que ela é um preditor, ela é um sinalizador de que alguma coisa dentro do organismo pode não estar bem. Então, pacientes que têm disfunção erétil têm necessidade de investigar, por exemplo, risco cardiovascular, têm necessidade de investigar síndrome metabólica, né? É necessário que a gente consiga investigar se o paciente está realizando exercícios físicos, se ele está conseguindo fazer atividades físicas, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, 60 minutos de exercício físico por semana, de 3 a 4 vezes por semana, melhora orgasmo e melhora desempenho sexual. Então, uma medida relativamente simples como essa pode, Barato. e barata, dependendo da academia que tu vai, né, Gabriel? Tem na rua também, Tem né? na rua. Mas a gente sabe que atividades físicas como essa podem ajudar muito no tratamento, não só medicamentoso, mas em mudanças de estilos de vida. Então, compensar o diabetes, cessar tabagismo, cessar o uso de drogas. Vários aspectos na vida do paciente podem melhorar a questão da disfunção erétil. Quando a gente fala isso na consulta, eu até tenho medo, às vezes, de parecer clichê ou de parecer aquele cara chato. Ah, vai mandar eu emagrecer e sair para caminhar, será? Mas isso funciona. Funciona. Isso não é uma bobagem, não é só porque a gente não tem o que dizer. Isso realmente muda como a gente vive, o quanto a gente vive, principalmente. E falando especificamente da ereção, o pênis é um órgão extremamente complexo e o mecanismo da ereção ainda mais. Então tem que ter o primeiro mecanismo de vasodilatação, seguido pela liberação de neurotransmissores adequados, positivos, que vão dar sequência a esse fluxo. Tem que ter um bom perfil hormonal, tem que ter um bom perfil psicológico, né? Então, todas essas doenças levam a uma disfunção por causas multifatoriais. Nem sempre a gente faz um exame e encontra aquela causa pontual, está aqui e esse é o Exatamente. problema. Às vezes é uma junção de todos esses fatores. Exatamente. E o dado mais importante, na minha opinião, comentaste já como a disfunção erétil e marcador de risco cardiovascular. O dado mais alarmante e já está provado, homens com disfunção erétil morrem mais cedo do que homens que não têm disfunção erétil. Então, se isso não é o suficiente para fazer com que esse homem busque ajuda, eu não sei mais o que vai ser. Exatamente. E a disfunção erétil é geralmente o que traz o paciente no urologista. Muitas consultas começam com a disfunção erétil e daqui a pouco a gente descobre que o paciente tem a gordura alta no sangue, a gente descobre que ele tem uma pressão alta que não diagnosticou, a gente descobre outras doenças, né? Porque muitas vezes o homem não procura ajuda, ele demora para procurar ajuda. Então, nisso entra o papel do urologista e do andrologista. Assim como a mulher vai no ginecologista rotineiramente, a gente, né, preconiza que o homem também vá ao urologista, também faça um check-up, também investigue não só
as causas de disfunção erétil, mas a saúde como um todo, né? Isso talvez não tenha uma idade de início, não precisa dizer, tem que ser a partir dos 40 anos, isso é um cuidado contínuo de saúde. O adolescente precisa fazer revisão, existem doenças que podem ocorrer durante a adolescência que, quando tratadas no momento certo, evitam a progressão para outras alterações. Então, talvez desde aí seja o momento. O exemplo com o ginecologista faz todo sentido. A mulher encerra o seu acompanhamento com o pediatra e inicia com o ginecologista. O homem encerra o acompanhamento com o pediatra e só volta no médico quando a mulher pede. Exatamente. Ou seja, isso não precisa ser assim. Não precisa ser assim, não deve ser assim. E hoje vive uma medicina que a gente não precisa tratar o desfecho da doença. A gente pode trabalhar preventivamente e tratar a doença antes dela ocorrer, né? Então, por isso que é importante que o homem vá na consulta médica antes de surgirem os sintomas mais severos. Começou com algum sintoma, começou com alguma queixa, já busque o seu médico para a gente conseguir fazer a investigação, conseguir tratar o problema antes de ele aumentar, né, Gabriel? E aproveitando essa tua fala, para mim o conceito é o seguinte: quando a gente faz um exame buscando uma alteração, a gente não está sendo preventivo, a gente está sendo reativo. A gente encontra uma alteração e trata ela, ou seja, a gente não preveniu, a gente diagnosticou o diabetes. Prevenir é estilo de vida, é boa alimentação, é atividade física regular e orientada. Tá? Isso falando especificamente da função erétil, a gente já comentou que o pênis é um órgão complexo, multifatorial. Fazer todas essas medidas faz com que o nosso metabolismo seja mais saudável, seja menos inflamado, menos tóxico, a circulação de sangue seja mais adequada. Se a pessoa nunca correu, nunca caminhou na vida, ela não pode sair agora e querer correr uma maratona. Ela vai cair na primeira quadra com Exatamente. dores. Então, isso é pouco a pouco, né? Esse processo leva tempo, não é de uma hora para outra. Ou seja, são cuidados contínuos de saúde. Muito bem. Então, falando um pouco assim da disfunção erétil, existem vários tratamentos também, né, Gabriel, que a gente pode disponibilizar hoje no consultório do urologista, desde tratamento de mudanças de estilo de vida, de identificação de fatores causais de doenças, até medicamentos, como nós já comentamos no último episódio. Se você ainda não assistiu, assista. Vamos colocar o link ali, né, Gabriel? Tadala, meu Tadala, chapa. exatamente. Também temos disposição de tratamento cirúrgico, né? Hoje sabemos que pode existir para aqueles pacientes que têm uma disfunção erétil permanente, né? A gente pode utilizar as próteses, né? Tem a maleável, tem a inflável, né? Então, paciente, por exemplo, pós cirurgia de próstata, paciente com câncer de próstata que retirou toda a próstata, né? Em alguns casos pode haver uma disfunção erétil e a gente tem como tratar isso também com caso não se responda bem aos tratamentos padrões, pode ser utilizada a cirurgia. E hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, quando o paciente chega com disfunção erétil, já é apresentado para ele todas as opções, inclusive a prótese, né, Uhum. que é um tratamento definitivo para a disfunção erétil, né, É Gabriel? considerada a cura, né? E às vezes leva um certo tempo até que se encontre o tratamento adequado. Tem toda uma investigação, tem o início de alguns medicamentos ou injeções, ou a definição por uma cirurgia, mas o que eu digo é, para aquele paciente, você vai ter uma ereção de volta. Você vai ter uma capacidade de ter uma adequada relação, uma intimidade, uma saúde sexual boa. Só basta a gente encontrar o melhor caminho. Então, principalmente naquele homem já de mais idade, com mais doenças, exige uma investigação, leva um certo tempo, mas isso é possível. Então, por isso que não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Sim, existe tratamento, existe cura para a disfunção erétil. E tu citaste antes, né, Tiago, múltiplos tratamentos que podem ser utilizados. Isso a gente tem muito claro, né? O tratamento multidisciplinar. Então, nós dispomos de fisioterapeutas, de nutricionista, de psicólogo, para fazer esses ajustes iniciais, sem dependente de qual tratamento escolhido, seja ele medicamentoso ou cirúrgico. Todo homem precisa passar por essa mudança. Tratamento fisioterápico ajuda muito. Parece bobagem, o que eu vou fazer fisioterapia para o meu pênis funcionar melhor? O pênis, por ser um órgão complexo, está extremamente relacionado a toda a musculatura da pelve. E um conhecimento melhor dessa região, seja um conhecimento próprio de controle dessa musculatura, seja um treinamento em que a gente não tenha controle baseado em biofeedback, eletroestimulação,
neurofeedback, faz com que o órgão funcione melhor. Além disso, de tratamentos não invasivos, a gente dispõe também da terapia com ondas de choque, que é um tratamento que, quando bem indicado para homens com uma disfunção erétil leve a moderada, trazem bons resultados, né, Tiago? É um método não invasivo. Com certeza. Hoje nós temos na clínica um protocolo de reabilitação peniana, né, para aqueles pacientes que não desejam partir direto para a cirurgia. A gente tem um longo caminho, um longo percurso que a gente pode oferecer. Realmente isso aí é fisioterapia, podemos oferecer vários questionários para avaliar onde que está o problema do paciente, podemos oferecer terapias de onda de choque quando bem selecionados. Então, existem vários tratamentos antes da gente indicar uma cirurgia, né? Não significa necessariamente que o paciente vai precisar de uma cirurgia. Até pode, não teria problema nenhum em fazer direto. Mas caso o paciente não queira, existem outras alternativas além do Tadalafila e além do Viagra, que a gente conhece, que podem auxiliar o paciente, né? E, e podem ser utilizados em conjunto com o tratamento, inclusive Exatamente, melhoram a resposta do tratamento, né? Além exatamente. disso, o ajuste das outras doenças. Então, quando a gente faz os exames e identifica ali, por exemplo, um açúcar alterado, um colesterol alterado, um acompanhamento clínico, cardiológico, endocrinológico especializado, fazem o controle dessas doenças. Não adianta a gente só dar o remedinho ali para o pênis. Às vezes tem que curar o que está antes do pênis, o que está fazendo com que o órgão funcione menos. Então, ajustar tudo isso faz com que o tratamento a longo prazo também seja mais efetivo e funcione melhor. Exatamente. Então, é importante, de novo, a gente frisar: o paciente deve ser visto por uma equipe, né, multidisciplinar, não só urologista. A gente sugere, né, a questão do clínico, a questão do fisioterapeuta, a questão de avaliar o paciente como um todo, inclusive fazer check-up vascular, né, Gabriel? Em pacientes que têm indicação com disfunção erétil, Uhum. pacientes com mais idade, a gente pode indicar o check-up vascular, né, fazer a investigação, ver se está tudo bem, porque muitas vezes o paciente também tem a aterosclerose, tem as artérias entupidas, né, Uhum. pode ter alguma alteração, e como tu disseste, às vezes a disfunção erétil, ela precede eventos cardiovasculares, um Uhum. infarto ou algum problema cardiovascular sério em alguns anos. Então o paciente desenvolve alguns anos antes a disfunção erétil, e se ele não investiga, ele pode eventualmente aparecer alguma coisa mais grave lá no futuro. Por isso que ele é um sinal de que deve ser investigado, né, Gabriel? Eu chamo atenção para um outro assunto que tu já colocaste, e aqui faz parte tanto da investigação quanto do tratamento: dormir bem. A gente precisa de um sono adequado. 6 a 8 horas de sono geram bem-estar. É um momento em que o nosso corpo usa para se restabelecer, para se reorganizar, não só do ponto de vista físico, de descanso mesmo, mas também do ponto de vista hormonal, metabólico. Quem não dorme bem não vive bem. Então, se a mulher dá uns cutucos, te dá um soco, te acorda porque tu tá roncando, se tu acorda algumas vezes durante a noite, se aquele sono não é reparador, ou seja, acorda de manhã já com a sensação de que precisa voltar a dormir, a investigação é simples, é não invasiva, os tratamentos também são não invasivos e isso ajuda muito. Chama atenção para esse detalhe que pouco se fala. Com certeza. Hoje em dia, se nós formos olhar as diretrizes americanas, né, a gente observa que a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela está muito relacionada, inclusive, com a diminuição de testosterona no organismo, né? Uhum. A testosterona do homem pode baixar devido à apneia do sono. E a gente sabe que a testosterona está diretamente ligada à função sexual do homem, né, Gabriel? Então, muitas pessoas chegam assim: ah, quero repor testosterona já, isso está me causando baixa de libido. Tudo bem, até pode ser uma indicação, mas antes a gente tem que investigar o sono, porque pode estar aí uma das Da causas baixa da baixa testosterona, testosterona. perfeito, perfeito. Exatamente. Então a gente abriu aqui um leque que é desde uma investigação completa, ampla, não é difícil, não é complexa, é um exame de sangue, é uma consulta médica, é um exame físico, que vão nos dar orientações quanto à possível causa. Tratamentos múltiplos, variados, às vezes é basicamente gerar uma melhor Uhum. qualidade de vida. Às vezes são tratamentos não invasivos, terapias regenerativas, comprimidos, injeções, cremes ou até mesmo tratamento cirúrgico. Então, temos realmente uma ampla gama, uma ampla variedade de tratamentos que vão ajudar esse homem a se restabelecer, né, Thiago? Não, com certeza. E uma outra coisa interessante da gente avaliar, junto com o clínico, são as medicações que esse paciente está Uhum. utilizando. A gente sabe hoje que tem algumas medicações que podem ser ajustadas, que às vezes podem ter alguma influência na ereção, né, Gabriel?
Então, isso é um assunto muito importante que deve ser revisado também com o seu urologista. Às vezes o paciente está usando uma medicação ali e nem sabe o porquê, né? E tem que avaliar se tem fator causal mesmo ou não, se tem outras questões envolvidas com a patologia do paciente ou não. Eu queria aqui também tirar alguns tabus que tem rapidamente sobre os tratamentos, né? Porque parece que todos são ruins. Quando a gente fala, vou usar um comprimido, Tadala ou Viagra, não, mas isso vai causar mal, vai me causar Uhum. dependência. Não, não causa. Injeções, a gente fala para o paciente que existe um tratamento injetável no pênis, ele fica branco, pálido, às vezes. Não, 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 nem pensar. Mas se fala que vai ter um remédio para tratar o diabetes, que é a insulina, que é uma injeção, tranquilo, vamos lá. Ou um remédio para emagrecer, enfim, hoje está na moda, né? As injeções também, tranquilo, sem problema. Por que dá tanto medo? Eu sei que é uma injeção no pênis, quando a gente fala assim, realmente Sim. assusta, né, mas é um tratamento que, quando bem indicado e bem realizado, é extremamente efetivo. E o outro é a prótese peniana. Falar em prótese peniana, o paciente já encerra ali. Não, 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 isso eu não quero nem saber. Se eu tiver que fazer isso aí, eu prefiro desistir. É um tratamento que é a cura da disfunção para aqueles homens que não têm uma resposta adequada aos tratamentos que nós já citamos, ou para aqueles que não podem ou não querem usar esses remédios. É a capacidade de ter uma ereção plena, uma intimidade sem a necessidade de outros remédios. Um tratamento cirúrgico, com uma cirurgia de curta duração, ambulatorial, com uma recuperação hoje que a gente já tem um protocolo muito bem estabelecido que restaura essa qualidade de vida de novo. Então, queria desmistificar esses tratamentos, eles não são ruins, eles realmente funcionam. Isso é muito importante, o Gabriel falou. Então, assim, se você tem disfunção erétil, você não precisa ficar angustiado e achar que não tem solução para isso, né? Mesmo que as medicações não funcionem, tanto o Tadalafila quanto o Sildenafil, quanto as injeções penianas, existe um tratamento definitivo que é realmente a prótese, né? E a gente sabe que é um tratamento ambulatorial, né? A gente consegue dar alta no mesmo dia. A recuperação tem as suas particularidades, mas é uma cirurgia segura, né, Gabriel? E a gente sabe que existem tipos diferentes de próteses e cada tipo pode ser específico para cada paciente. É importante avaliar bem o paciente em consultório e decidir em conjunto, né? Mas a disfunção erétil não precisa ser digamos assim, um diagnóstico definitivo. O paciente não precisa viver com isso o resto da vida. Ele pode solucionar, né? Então tem solução para esse tipo de patologia. E para aquele homem que acha que só aconteceu com ele, bobagem. Se isso já aconteceu, tu não tá sozinho. Tem aquele homem que sempre conta, né, nas conversas, não, porque eu faço e aconteço, nunca precisei. Talvez exista, mas essa não é a regra, tá bom? Então a disfunção erétil, ela não é uma sentença, ela é o sintoma. A primeira parte não é performar de novo, não é ter a melhor ereção do mundo de novo, é se reconectar, é entender o seu corpo, é entender a mente e a partir daí ser tratado como um homem de corpo inteiro. Exatamente. Eu acho que finalizamos aqui então, Gabriel. Acho que conseguimos falar sobre os principais pontos dessa patologia. E, de novo, se você tem algum problema com a sua função erétil, ou se você quer resolver alguma questão nesse sentido, procure um profissional, procure alguém para lhe auxiliar. Não fique, né, com essa mentalidade que não tem solução. Busque um profissional para lhe auxiliar, porque isso tem como resolver e a gente tem que investigar um espectro maior do que está causando isso, o que pode estar envolvido nessa questão. Então, né, Gabriel, acho que faz parte do paciente buscar um atendimento especializado para se ajudar.